Você já ouviu falar nos tamanhos de papel A4, A3, etc? Sabia que as medidas padronizadas deles têm a ver com matemática? Pois é, nesse vídeo eu vou falar de 3 curiosidades matemáticas que envolvem essas medidas. E já digo uma coisa para vocês: isso pode, por exemplo, cair no Enem. É um tipo de questão que é uma questão contextualizada que poderia cair no Enem. Já dando spoiler, a relação matemática que há entre os formatos de papel, a relação entre os lados dos formatos e também por que foram escolhidas essas medidas. E esse também será o primeiro vídeo da nova série Matemática ao Nosso Redor. Este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José, e vamos ao vídeo. Bom, primeiramente eu vou falar sobre a relação entre os formatos. O formato básico da onde derivam todos os outros segundo as normas é o formato A0, tá? Da série A. Para você fazer o próximo formato, que seria o formato A1, existe uma relação de que um é a metade do outro. Então, se eu pegar o A0 e partir ao meio, eu tenho que a área desse A1 aqui, que é o formato A1, é a metade do tamanho do formato A0. E assim sucessivamente. O A2 vai ser a metade do formato A1, né? Aqui eu tinha A1, aqui também é o A1. Vai ser a metade do formato A1, eu terei o A2. Então, o tamanho da área do A1 é 2 vezes o tamanho do A2. Essa é a regra para todos os outros. Então, o A3 é a metade do A2, o A4 é a metade do A3, que são os que a gente mais conhece. Então, se você pegar uma folha A3 e dividir ao meio, ela vira um A4. Só para você ter uma ideia, caso você não soubesse. O A5 é a metade do A4, e assim sucessivamente. A6 é a metade do A5. Aqui eu vou representar até o A8, mas na realidade a tabela tem até um pouquinho mais, a tabela de formatos padronizados. Isso é o primeiro ponto. Qual é a relação entre os formatos consecutivos? O A0 é o dobro do A1, o A1 é o dobro do A2 e assim sucessivamente. Segunda curiosidade. Qual é a relação entre os lados para que isso aconteça? Por quê? Eu só falei de relação entre os tamanhos, mas não estou falando quais devem ser esses lados, qual deve ser a relação entre esses lados. Então, uma coisa que precisa acontecer, segundo a norma também, é que esses dois formatos, o A3, que está aqui por trás, e o A4, que está aqui, eles precisam ser semelhantes. Eles precisam guardar uma similaridade. Então, se você pegar esse A4, que é metade do A3, e jogar aqui para o lado, vocês vão ver que o lado que aqui era o B, continua sendo esse lado B do A4, e aqui no A3 eu tinha o lado 2A, aqui passa a ser só o lado A. Mas para manter essa similaridade é como se eu tivesse uma escala, é como se o A4 fosse uma miniatura do A3. Então como é que o Enem poderia colocar? Olha, sabendo que as folhas A3 e A4, uma é o dobro da outra em termos de área, para que elas guardem a mesma relação de similaridade, que uma seja exatamente a miniatura da outra, que haja uma escala entre essas medidas, qual precisa ser a relação entre os lados A e B desse formato, ou desses formatos. Isso é uma questão que muito bem poderia cair no Enem e é contextualizada porque são os padrões que a gente usa. Então, vamos começar. Para haver a similaridade, eu tenho que pensar que a escala em que um é a redução do outro seria o lado B sobre 2A, ou seja, esse lado maior do A4 tem uma relação com o lado 2A, que é a escala. Então, a escala é B sobre 2A, mas a escala também é A sobre B, ou seja, as medidas do A4, que é o formato menor, em relação às medidas do formato A3, que é o formato maior. Isso é a escala. Então, aqui eu já criei uma relação de que B sobre 2A é igual a A sobre B. Bom, se eu fizer a multiplicação cruzada ali, eu vou chegar à conclusão que B ao quadrado é igual a 2A ao quadrado e que, portanto, tirando a raiz quadrada dos dois lados, B é igual a A vezes raiz de 2. Em outras palavras, a relação entre os lados maior e menor, nesse caso B e o A de um formato da série A, né, A1, A2, A3, A4, precisa sempre ser raiz de 2. Nesse caso, para o formato A4, B sobre A é raiz de 2. Mas como para o formato A3 a gente fez justamente a condição para que ele seja semelhante, então também a relação entre o lado maior e o lado menor é raiz de 2. Então essa seria a resposta a essa possível questão do Enem e que é uma curiosidade aqui. Se você pegar o lado do A4 maior e dividir pelo lado menor, vai dar raiz quadrada de 2. Ok? Bom, mas por que esses valores? Essa é a terceira curiosidade.
Mas agora eu lembrei de uma curiosidade extra que eu vou falar no final do vídeo também para vocês, tá? Então essa 3 agora não é mais a última. Vamos lá. Nessa tabela a gente vê todas as medidas dos formatos definidos na norma ISO 216, que é uma norma internacional e que é levada em conta para a NBR 10.068, que é a norma brasileira da ABNT, que padroniza esses formatos. A definição principal da qual partem as outras é que a área do tamanho A0 é 1 metro quadrado. Então, eles definiram isso, e aqui vocês podem ver justamente o A1 metade do A0, ou seja, uma das medidas mantém e a outra divide ao meio. É aquilo que vai deitando, aí corta ao meio, deita, corta ao meio, deita, corta ao meio. Você vê a relação aqui de uma medida que se mantém e aqui a outra medida que vai dividindo por 2. É aquilo que a gente já falou. E agora em relação a esse A0 de 1 metro quadrado. Também poderia ser uma questão do Enem. Olha, a gente sabe que a relação entre os lados de um papel no formato da série A, A1, A2, A3, A4, é sempre B sobre A, igual a raiz de 2. Vamos supor que isso estivesse no enunciado. E aí ele diz, mas a área do A0 tem que ser 1 metro quadrado. Quais deveriam ser as medidas de A e de B para isso acontecer? Então, primeiramente, A vezes B é 1 metro quadrado, que a área de um retângulo é A vezes B. 1 metro quadrado é 1 milhão de milímetros quadrados. Porque para converter metro quadrado para milímetro quadrado, você tem que utilizar o dobro do número de zeros que você usaria para converter de metro para milímetro. Então, 1 metro quadrado igual a 1 milhão de milímetros quadrados. Essa é a primeira coisa. Segunda, se B é igual a A raiz de 2, ou seja, o lado maior é o lado menor vezes a raiz de 2, como a gente já fez no item anterior, se você jogar isso lá, vai ficar A vezes A raiz de 2 igual a 1 milhão, ou seja, A ao quadrado vezes aproximadamente 1,414, que é a raiz de 2, é 1 milhão. Então, A ao quadrado é 1 milhão sobre esse 1,414. Então, A vai ser a raiz quadrada desse 1 milhão sobre 1,414. Bom, trazendo aqui para um rascunho, A igual a raiz de 1 milhão sobre a raiz de 1,414. Ou seja, 1000 sobre raiz de 1,414, ou mesmo 1000 sobre raiz quarta de 2, porque lembra que 1,414 era a raiz quadrada de 2? No enunciado, para facilitar, porque eles não costumam colocar coisa assim muito difícil em termos de contas, é mais raciocínio, né? Então, eles poderiam colocar, por exemplo, dado que raiz quarta de 2 igual a 1,189. Aí você faria A igual a 1000 sobre 1,189, que dá os 841 milímetros. Eles sempre arredondam para que dê o milímetro inteiro e, consequentemente, o lado B seria A raiz de 2, que a gente já tem isso aqui. Então, seria 841 vezes a raiz de 2, que dá 1189. A gente achou aqui as medidas do formato A0, levando em conta que já tem essa relação de que B é igual a A raiz de 2, que foi encontrada na curiosidade anterior. Por fim, uma curiosidade extra aí. Se você pega um quadrado de lado A e você traça uma diagonal, essa diagonal, que eu vou chamar de B, vai ser igual a A raiz de 2. Isso não lembra nada não? Tá logo aqui em cima. Então, se você pegar essa diagonal com um compasso e jogar ela para cá, e esse lado aqui agora é o lado B, que seria o mesmo tamanho da diagonal, você tem justamente o tamanho, né, a proporção de um formato da série A. Então, se você pegar 210 milímetros, faz um quadrado, pega a diagonal e joga para cá, aqui vai ter 297 milímetros. Então, essa folha vai ser uma folha A4 de lados 297 milímetros e 210 milímetros. Perfeito? É daí que nasceram todos esses formatos aí da série A, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, curta, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado de novos vídeos, tá ok? Um grande abraço!